Escola Bíblica, lição número 12, 23 de março de 2025. Eu quero saudar os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos irmãos aqui presentes, nossos vizinhos, nossos amigos e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Você tem a oportunidade mais uma vez ouvir o ensino da Escola Bíblica Dominical. Que Deus assim abençoe a você e a sua família, que possa ser aí abençoado neste dia e que tenha aprofundado o seu conhecimento das Escrituras. A nossa lição de hoje é a lição número 12, 23 de março de 2025, e ela tem por título: a igreja tem uma natureza organizacional. A igreja tem uma natureza organizacional. O nosso texto aula: por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Então, Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 5. Nosso texto áudio, vamos repetir: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 5. A nossa verdade prática diz assim: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Verdade prática, vamos repetir: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Os irmãos que nos acompanham nas redes sociais, quiserem nos acompanhar na leitura bíblica em classe, você pode abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de examinar as Escrituras. Aqueles que por algum motivo não puderam ir à Escola Bíblica Dominical no dia de hoje, podem nos acompanhar nas redes sociais. Hoje nós temos este privilégio. Antigamente não tínhamos este privilégio, né? Hoje nós temos as redes sociais, nós temos aí os meios de comunicação. Eles nos dão a oportunidade, né, de pregar o Evangelho, e aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que porventura não têm condições de ir até a igreja, podem ser alcançados por meio da pregação, né, por via redes sociais, por meio dos meios de comunicação hoje existentes, por meio da tecnologia, né? Graças a Deus, que Deus assim nos abençoe, que os irmãos possam assim dar atenção nesta manhã à Escola Bíblica Dominical. Aconselho a você, se você não puder, quem sabe, ouvir de uma vez toda a Escola Bíblica Dominical, porque geralmente demora um tempo, né? Geralmente demora um tempo. Então, você grava na sua casa, fica nas redes sociais aí gravado, assista um pedaço e depois assista o restante, né? Mas estude a palavra de Deus, não deixe passar esta oportunidade de ouvir o Evangelho. Jesus Cristo diz em João capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus mandou as pessoas examinarem as Escrituras. Então você tem a oportunidade de examinar a palavra de Deus, de acompanhar
Quantas pessoas, irmãos, ficam diante, às vezes, de um filme na televisão, passam 2 horas assistindo um filme, um longa-metragem, assistindo aí no cinema 2 horas de filme direto, e não tem disposição para ouvir um período de tempo de pregação do Evangelho. Então, meus amados irmãos, é bom pensar nessas coisas, como tem sido as suas escolhas nos dias de hoje, Escolha a melhor parte, que é ouvir a palavra de Deus e alcançar aprendizado que te leva ao alcance da salvação da tua alma, porque aqui na terra tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nós ler a epístola de Paulo a Tito, que é a nossa leitura bíblica em classe, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Leiamos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que lhe foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo a Tito, o presbítero da igreja de Creta, Aqui são os conselhos, as palavras, as orientações do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, que era Tito, o obreiro ali, o presbítero da igreja de Creta. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos aprender nessa lição de hoje que a igreja é ao mesmo tempo um organismo vivo, uma organização constituída de múltiplos ministérios, a fim de que a causa do reino de Deus seja atendida. A igreja é uma instituição divina, criada por Deus, edificada por Cristo, para ser um testemunho vivo do reino de Deus nesta terra, dentro deste mundo. Por isso, essa instituição torna-se tanto orgânica quanto organizacional. A sua origem não é deste mundo,
mas a sua atuação se encontra exatamente neste mundo. Então, meus amados irmãos, é o que nós vamos aprender na lição de hoje. É possível haver conciliação entre organismo vivo e organização? Nós vamos ver na lição de hoje tudo isso aí. Vamos ter a resposta de todas as nossas inquietações. A lição desta semana tem como propósito correlacionar, do ponto de vista bíblico, o equilíbrio entre o organismo e a organização na Igreja de Cristo. Que maravilha, né? Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, como nós temos por costume, sempre antes de iniciar a nossa lição propriamente dita, fazer assim uma introdução geral. Vamos começar hoje com uma ilustração. Na semana passada, eu tive que dar a resposta a um internauta, a uma pessoa que nos acompanha nas redes sociais e que ouviu uma de nossas mensagens e que, em tom de crítica, nos fez uma pergunta. Um rapaz com nome Gilmar nos fez uma pergunta. Ele disse assim: muito bem, lá na sua igreja se aprende a ser ganancioso, fascista, nazista, preconceituoso, racista, homofóbico. Será que lá tem dois tipos de frequentadores? Os estelionatários, que vivem da grana dos idiotas, e os idiotas que se sustentam dos estelionatários? Foi esta a pergunta que me fez uma daquelas pessoas que nos ouvem nas redes sociais. Então, meus amados irmãos, eis a resposta que nós demos a essa pessoa, querendo orientá-la a esse respeito. Porque, meus amados, há muitas pessoas que, por causa do mau exemplo de muitos obreiros, têm se revoltado com as denominações de uma maneira geral, com os pastores, com os presbíteros, com os bispos, com a religião, mas por causa dos maus exemplos de alguns obreiros em nossa sociedade. Então, nós, com muito amor, fazendo-lhe compreender que, como seres humanos, todos nós temos erros, estamos sujeitos ao pecado, demos a esse rapaz a seguinte resposta: meu amado irmão, se esta é a sua pergunta, quem sabe, talvez, em qualquer lugar, os homens decidem ser o que quiserem ser. O livre-arbítrio pode ser exercido em qualquer lugar, na política, nas forças armadas, nas igrejas de uma maneira geral, nas denominações, nas instituições públicas e etc. No jardim do Éden, Adão e Eva estavam lá, eram seres humanos como nós, e todos nós sabemos o que eles escolheram no exercício do seu livre-arbítrio. No céu, Satanás estava lá, e nós sabemos qual foi a sua escolha. Não foi diferente na época de Jesus, pois Judas estava lá e todos
nós sabemos qual foi o seu final. Ele estava contado entre os apóstolos, mas era um traidor, e todos nós sabemos qual foi o seu final. O estar revoltado com a religião também é uma escolha. Deus não interfere, mas há uma coisa, meu jovem: o nosso futuro é determinado pelas escolhas que nós fazemos hoje. Nós devemos estudar a palavra de Deus para que possamos encontrar os verdadeiros exemplos. O exemplo de homens fiéis da igreja primitiva, que nos ensinaram o verdadeiro evangelho. Então, meus amados, esta foi a resposta que nós temos àquele rapaz que nos fez a pergunta que nós falamos aqui anteriormente. A igreja, meus amados, como organização, também falha, pois é dirigida por seres humanos falíveis. A Bíblia diz que quem dentre vós disser que não tem pecado é mentiroso. Os irmãos estão entendendo? Então a igreja, ela é dirigida por homens comuns e falíveis, como qualquer outro homem. Então, a organização também falha, pois é dirigida por seres humanos falíveis e comuns. Aqui nós vemos 1 João, capítulo de número 1, primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, meus amados irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra. Todo ser humano está ali nesta situação, sujeito a pecar, sujeito a cometer falhas. A você que se sente de alguma forma envergonhado pelas ações de alguns líderes da sua denominação, fique tranquilo, Jesus já previa antes de tudo isso que está acontecendo em nossos dias, que tudo isso iria acontecer. Jesus já previa antes, e ele, orientando aos seus discípulos, ele disse: é possível que venha os escândalos, mas eis a sentença de Deus: ai daqueles pelas quais os escândalos vierem. Jesus já previa que tudo isso que tem acontecido ao longo da história da igreja iria acontecer. Mateus capítulo 18. Vamos ver a palavra de Deus.
Então, não se envergonhe. Como Jesus já previra, Ele não te deixou sem aviso. Ele avisou aos seus discípulos, para que, se porventura viesse a ver essas coisas no futuro, eles não se escandalizassem. Então, meus amados, nós precisamos entender essas coisas. Olha o que diz aqui. Nós precisamos entender que os escândalos eles vêm, mas ai daqueles pelas quais os escândalos vierem. Faça o que é correto, mas advirta os erráticos. Você, como autoridade de Deus, você pode advertir essas pessoas. Você pode chamar-lhes a atenção, porque Paulo agiu dessa forma. Paulo, ele chamou a atenção daquelas pessoas que andavam dando um mau exemplo. E por incrível que pareça, no exemplo bíblico registrado, Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14, Paulo chamou a atenção do próprio Pedro, aquele que havia estado ao lado de Jesus e havia participado ocularmente do ministério de Jesus, participado ativamente ao lado de Jesus. Paulo chamou a atenção de Pedro por ele estar agindo de uma forma errada. Quem era Paulo? Foi um homem que se converteu ao Senhor no caminho de Damasco. Ele teve a sua conversão através de uma visão que ele teve no caminho de Damasco, segundo estudamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pedro era aquele que foi testemunha ocular do ministério de Jesus, mas foi advertido por Paulo. Então, se pudéssemos botar em uma escala hierárquica, se pudéssemos fazer isso, nós diríamos que Paulo seria como o menor dos apóstolos, porque ele não teve o privilégio de participar ocularmente do ministério de Jesus, presencialmente ao lado de Jesus. Mas Paulo, ele teve a autoridade de Deus para chamar a atenção de Pedro por causa das suas ações que não estavam de acordo. Gálatas capítulo 2, versículo de 11 a 14, olha o que diz as Sagradas Escrituras. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Pedro era repreensível, as suas ações não estavam de acordo. Então Paulo o advertiu, e você pode ler em casa o motivo porque Paulo o advertiu. Leia Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11 em diante, você vira. Então, o apóstolo Paulo também disse aos coríntios: e até importa que haja heresias entre vós, para que os que são verdadeiramente sinceros se manifestem entre vós.
Então as coisas que nós vemos acontecendo hoje já eram previstas desde os primórdios da igreja. Os maus exemplos hoje transmitidos por muitos obreiros, eles já eram previstos desde o primórdio da igreja. Os apóstolos advertiram que tudo isso iria acontecer ao longo da história da igreja. Então, o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 19. Abra sua Bíblia aí agora. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Está vendo aí? Então, às vezes há certas coisas que acontecem para nos despertar a atenção e nos mostrar quem realmente é crente e quem não é, quem é o verdadeiro obreiro de Deus e quem está agindo perfidamente. Nós temos que entender: a igreja é uma organização, mas também é um organismo. Existe a igreja triunfante e a igreja que há de ser arrebatada e a igreja militante, né? Então, a igreja triunfante é a que há de se arrebatar, é aqueles salvos de todas as denominações que foram fiéis a Deus. A Bíblia diz bem claro: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. A Bíblia não diz: os meus olhos procurarão tal denominação específica que lhe serve a Deus na terra. Não. A Bíblia fala: os meus olhos procurarão os fiéis. Então, a igreja triunfante, aqueles que hão de subir no dia do arrebatamento, os que hão de alcançar a salvação, Deus os conhece e podem ser contados dentre as diversas denominações hoje existentes. A igreja militante, a denominação, ela precisa de uma organização. Então, a igreja militante, que é a denominação onde você reúne, precisa de uma organização. A igreja triunfante, que é um organismo espiritual vivo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Diz assim as Sagradas Escrituras: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta. Então, aqui a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo espiritual vivo. Esta é a igreja triunfante. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Sabendo aqui a igreja como organismo espiritual vivo. A igreja militante é uma organização que precisa ser administrada. A congregação onde você reúne, a igreja militante,
a orientação que Paulo deu a Tito, o obreiro que ele deixou a responsabilidade de organizar a igreja na cidade de Creta, na ilha de Creta, na Grécia. Leitura bíblica em classe. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que lhe foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora nós vamos ver aqui o objetivo da epístola de Paulo a Tito, o objetivo pela qual Paulo trouxe essa palavra, enviou essa palavra a Tito, enviou essa orientação a Tito. O objetivo pela qual Paulo enviou essa orientação a Tito: por essa causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Está vendo aí? Paulo deixou Tito na cidade de Creta, ali na ilha de Creta, aquela obra, aquele trabalho que Paulo havia fundado anteriormente. Alguns dizem que Paulo, a época que havia sido preso em Roma, no período, no intervalo de tempo, na sua época, ali, após ele ser solto, passou ali na cidade, naquela ilha grega, em Creta, e pregou o Evangelho, ganhou algumas almas para Jesus lá, e ganhou muitas almas naquela localidade. Então colocou ali Tito para administrar aquela obra, para administrar aquele trabalho. E ali começou a ocorrer problemas. E nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe o motivo pela qual Paulo deixou ali Tito. Para quê? O versículo 5, Tito, capítulo 1, versículo de número 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em boa ordem as coisas que ainda restam. Está vendo aí? Então a igreja precisa de uma boa ordem. A igreja precisa de uma organização. Ela não pode ser conduzida de qualquer maneira. A igreja é um organismo vivo e espiritual, mas ela também é uma organização que precisa ser bem administrada. Precisa ser organizada. Não pode ser algo de qualquer forma. Tem que ser organizado. Então, Paulo passou essa orientação aqui, que as coisas lá já estavam desandando. Quando as coisas estão desandando, precisa ter alguém de cabeça no lugar para poder orientar os irmãos. Glória a Deus. Então Paulo foi essa pessoa que orientou o obreiro, que orientou o presbítero Tito, para que pusesse ordem na igreja local. Glória a Deus. Então, e ele disse a Tito, versículo 6, ele disse a Tito, de cidade em cidade, versículo 5, parte B, de cidade em cidade
estabelecestes presbíteros, como já te mandei. Eu mandei que você estabelecesse presbíteros de cidade em cidade. Você tem sido fiel e o fez. Porém, se tiver que estabelecer presbítero, e precisa, é necessário que sejam estabelecidos presbíteros, dirigentes locais das cidades, onde estão situadas as congregações, onde os irmãos se reúnem, que você escolha aquele presbítero, aquele homem que for irrepreensível, marido de uma mulher. A Bíblia fala divorciado. A Bíblia fala aqui uma pessoa que tem 2 maridos, ou seja, um homem que tenha 2 esposas. Não, a Bíblia fala marido de uma mulher que tenha filhos fiéis. A Bíblia fala filhos desviados? Não, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução e nem desobedientes. Então, meus amados irmãos, aqui ele continua dizendo: porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja o quê? Poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, estas são marcas que devem ornar a vida do pastor, do bispo, do presbítero, do obreiro, do diácono em geral. Veja a responsabilidade de ti. Além de pôr em ordem as coisas da igreja, devia selecionar presbíteros para cada cidade. E Paulo, à época, não chamava somente a atenção de Tito, mas chamou a atenção de Timóteo. Então, meus amados, nós precisamos observar essas coisas. Hoje, muitos obreiros são escolhidos de qualquer forma, sem que sejam observados a maneira como eles se conduzem diante da sociedade. Às vezes, escolhem pessoas que não estão enquadradas nos ensinos do apóstolo Paulo, com características descritas pelo apóstolo Paulo nas Escrituras. E é por isso que nós temos encontrado muitos problemas, muita falta de exemplo próprio sendo dada por parte desses obreiros. Então, 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 13. Abra sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 13. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porém, convém, pois, que o bispo seja o quê? Irrepreensível, marido de várias mulheres? Não. Adúltero? Não. Que vive a trair a esposa? Não. Muitos obreiros já passaram por essa situação e hoje foram reconduzidos a cabo sem pagar o preço necessário que se deve pagar da disciplina. Convém, pois, que
bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de corpo e ganância, porque tem uns que só vivem servindo a igreja, preocupado em ganhar dinheiro, não cobiçoso de corpo e ganância, mas moderado, não contencioso. Tem uns que vivem somente arrumando confusão dentro da igreja, não avarento. O amor ao dinheiro, diz a Bíblia, que é a raiz de toda espécie de mal, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda a modéstia. Filhos em sujeição, filhos obedientes. Quantos obreiros que, por não instruírem perfeitamente seus filhos, os perdem para o mundo. É claro que nem sempre podemos culpar as pessoas, os obreiros, pela educação dos seus filhos, porque a Bíblia fala: ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que no futuro não venha se desviar dele. E às vezes, mesmo ensinando corretamente a palavra aos seus filhos, no futuro eles se desviam. Mas aqueles que se preocupam com a sua vida ministerial na igreja, com a obra, e se esquecem de cuidar da sua própria família, não orientam quando os crianças, seus filhos, a frequentarem a casa do Senhor, não os obrigam, enquanto estão sob a sua direção e orientação, a ir a uma escola bíblica dominical, e eles vão sendo criados no formato do mundo. O que irá acontecer no futuro? Irão se distanciar da presença do Senhor. Então o obreiro não pode se encher do Espírito Santo, buscar a paz do Senhor, participar de cursos teológicos e esquecer dos seus filhos que estão crescendo dentro da sua casa. Ele precisa crescer na sua vida espiritual, na graça, no conhecimento de Deus, mas dar também graça e conhecimento de Deus aos seus filhos, ainda mais tenra idade, para que no futuro não se desvie da casa do Senhor. Então, meus amados irmãos, continuando aqui, o apóstolo Paulo, na sua orientação agora a Timóteo, nós vemos anteriormente ele orientando a Tito, mas na sua orientação contra a escolha de bispos, obreiros e diáconos, a Timóteo ele disse a mesma coisa. Por quê? Que seja o obreiro, versículo 4, governe bem a sua própria casa, ter filho em sujeição, obediente, ensiná-los enquanto se pode ensinar, enquanto estão jovens, é governar bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, se o pai de família não sabe ali ter autoridade sobre seus próprios filhos em casa, como terá cuidado da igreja de Deus, irmão? Como? Não é órfão, novo convertido, para que se obedecendo, se não cai na condenação do diabo. Quantas pessoas são escolhidas por aí para serem obreiros sem capacitação, às vezes simplesmente por terminarem um curso de bacharel em teologia já são levantados a pastores sem experiência nenhuma. Não pode. Nós precisamos estar enquadrados dentro da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse também a Timóteo: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de corpo e ganância.
guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiramente o quê? Provados, irmão. Antes de escolher, destacar alguém para o ministério, seja lá qual for o ministério, se é o presbitério, se é o diaconato, a pessoa precisa primeiro ser o quê? Provado. Provar se realmente é crente, ter passado pelas dificuldades da vida e ter sido aprovado. Então, é assim que ensina a palavra de Deus. Então, todas estas são marcas que devem ornar a vida do pastor, do bispo, do presbítero, do obreiro, do diácono em geral. Paulo, irmãos, agora voltando da nossa lição propriamente dita, Paulo tinha o cuidado com a reputação do Evangelho. Ele não queria que a igreja fosse uma organização desorganizada. Ele queria que tudo estivesse em ordem, até mesmo a vida secular dos obreiros precisava estar em ordem para que eles pudessem ser dirigentes e tivessem autoridade sobre o povo. Quantos obreiros não têm condições sequer de dar uma escola bíblica dominical? Porque quando se vai falar de adultério, já traíram as suas esposas várias vezes. Quando se vai falar sobre a questão do divórcio, já se divorciaram várias vezes. Será que nós deveríamos pregar diferente? Ou vocês querem que nós pregamos a palavra que vocês querem ouvir? É o que está escrito na Bíblia. Então, a organização começa pela vida das pessoas que são dirigentes. E Paulo disse isso a Tito claramente. Paulo não queria que ocorresse com a igreja primitiva o mau exemplo deixado pelos judeus na sua época. Abra sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Paulo não queria deixar que ocorresse com a igreja primitiva o mau exemplo deixado pelos judeus à época. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 24 a 29. Diz assim a palavra de Deus: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de quem? Por causa de Deus? Por causa de quem o nome de Deus é blasfemado muitas vezes no dia de hoje? Por causa de quem, irmão? Por causa de vós que dão mau exemplo e ocasião para que o mundo possa ficar criticando a igreja, a organização da igreja. Nós falamos no início da nossa lição, agora os irmãos estão vendo por que eu falei sobre aquele rapaz chamado Gilmar. Às vezes, por causa desses maus exemplos desses obreiros, essas pessoas se sentem inspiradas e desanimadas quanto à fé, e antes de nos ouvirem pregar o Evangelho, já generalizam, já dizem que todos os obreiros são fraudulentos. Meus amados irmãos, isto não convém que seja feito assim. Vamos nos consertar diante de Deus. Está passando da hora de pararmos de ensinar somente em nossas escolas dominicais o que é certo, sem viver o que ensinamos.
Senhor, não pregamos nós o teu nome, não expulsamos demônios no teu nome, não fizemos a obra do Senhor no teu nome. O que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Por quê? Nós não podemos só pregar, mas nós precisamos viver, dar algum exemplo para essa sociedade, para que não ocorra isso que disse aqui o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 24, a respeito dos judeus, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aqui no caso ele cita o exemplo da circuncisão, porque a circuncisão na verdade é proveitosa se guardares a lei. O ensino da igreja vai ser proveitoso para todos se as pessoas guardarem, viverem aquilo que pregam. Ganhamos mais as pessoas para Jesus com o nosso exemplo do que com as nossas meras palavras. Exemplo próprio ganha mais alma do que palavra. É a palavra de Deus. Olha, irmãos, Jesus está voltando. Devemos ter todos cuidado com a nossa vida espiritual. Como nós falamos antes, aqui anteriormente, até mesmo Pedro, ele foi chamado à responsabilidade pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chamou a atenção de Pedro. Nós estamos precisando ouvir mais aquele irmão, aquela irmã humilde do círculo de oração, que às vezes não tem conhecimento teológico, mas é usada pelo Senhor para nos advertir, é usada pelo Senhor para dizer que você, o pastor, está errado, se conserte diante de Deus, porque Jesus está voltando. E se Jesus Cristo voltar, você estiver envolvido no secularismo, na prática do pecado, você irá ficar, e os irmãos que você orientou pela palavra e ensinou na escola dominical vão ser salvos, e você que pregou e ensinou a vida inteira vai ficar. Paulo disse o que a Timóteo? Tem de cuidado de ti mesmo e da doutrina, nela persevera. Resumindo, para que não salve somente a ti, mas também a todos aqueles que te ouvem. O primeiro cuidado do obreiro é consigo mesmo. Tem de cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quantas pessoas pregando aos outros e não tendo cuidado com si próprio? É a palavra de Deus. Vou repetir o que as pessoas querem que nós preguemos aqui. Um dos cuidados que nós devemos ter é com a fama da nossa denominação. É imprescindível para a pregação do Evangelho. Temos cuidado como as pessoas visitarão nossas congregações, a nossa denominação, se nós estivermos dando um mau exemplo para a sociedade. Se os nossos obreiros se encontram na prática de pecados descritos na Bíblia, irmãos, é preciso ter cuidado. Como nós falamos anteriormente, nós pregamos muito mais com o exemplo próprio do que com as nossas próprias palavras. Com a vida. Nós sabemos, meus amados, que na época de Paulo havia perseguições,
A época dos apóstolos havia muitas perseguições contra a igreja. É claro que mesmo andando corretamente, o crente é perseguido, o crente é caluniado, o crente passa por situações difíceis. Mas Paulo diz: se tiver que padecer, que se padeça como cristão, e não como quem se intromete em negócios alheios à fé, mas se padeça como cristão. Você já pensou? Há cristãos, há obreiros que padecem, mas você sabe por quê? Não é porque são servos de Deus fiéis e andam de acordo com a palavra de Deus, mas se padecem porque vivem na prática do pecado, e o mundo os observa e os critica e os persegue. Na época da igreja primitiva, os cristãos eram perseguidos por pregar o evangelho. Hoje não. Muitos são perseguidos porque andam erroneamente, apregoando dissensões por aí, se envolvendo em política e se misturando com o mundo. Então são criticados e perseguidos por se envolverem em negócios alheios à fé. Então, irmãos, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus enquanto é tempo. Primeiro Pedro, vamos ver o que Pedro diz para nós, capítulo 4, versículo 16. Vamos ver a partir do versículo 13 em diante, para complementar mais aqui o texto lido. Vamos ler também o contexto. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, aflições de Cristo, aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida. Muitos têm padecido por aí como homicida, ou ladrão. Muitos pastores e obreiros têm padecido como ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios à fé. Política não é algo ligado à fé. Viver as ruas fazendo motins, levantando o povo, incitando multidões, não é negócio da fé. Nós temos que entender, meus amados, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Então, meus amados, é preciso entender a palavra de Deus. A época do apóstolo Paulo, a igreja já era perseguida. Se a época de Pedro, de Paulo, João, a igreja já era perseguida somente por pregar o Evangelho, ser participante das aflições de Cristo, quanto mais seriam perseguidos pelo César, pelo Nero, por Domiciano, pelo César,
sinceros, pelos Domicianos da vida. A igreja não se envolvia em assuntos alheios à fé. Se eram perseguidos, se passavam dificuldades, não era por causa disso, é porque eram participantes das aflições de Cristo. Porque Cristo não se envolvia, ele dizia: dai a César o que era de César, o que é de Deus, você dá a Deus. Ele não se envolvia nos assuntos políticos de sua época, e hoje muitas pessoas vivem buscando justificativas na Bíblia para se envolverem. Não tem jeito. Nós já lemos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Eu vi sim obreiros na Bíblia, como Esdras, como Neemias, como Esther, lá no princípio como José, como Esdras, como Neemias, como Daniel. Daniel, ele estava para o reino mais que como um conselheiro do que um apregoador de ideologia política. Foi por isso que ele foi conservado. Quando o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia e destronou o filho de Nabucodonosor, Beltesazar, o Império Medo-Persa ali, ele destruiu todo o séquito do reinado. Todos os nobres que eram envolvidos com a realeza babilônica foram mortos. Daniel estava lá, mas Daniel era um homem diferente. Daniel era um homem de Deus, irmão. Aleluia. Daniel não se envolvia, Daniel estava mais para o reino do Império Babilônico como um conselheiro espiritual do que como um defensor da política do reino. Foi por isso que ele fez aquela amizade extraordinária com Dario do Império Medo-Persa. Irmãos, foi por isso que ele foi aproveitado e levado para o Império Medo-Persa, porque ele era um homem de Deus. Nós temos um exemplo disso em nossa época, do missionário Billy Graham, um grande evangelista e missionário, homem de Deus, americano, que ele discorria entre os presidentes americanos, tanto republicanos quanto de outros partidos. Ele discorria e era respeitado. Por quê? Porque era um homem de Deus, estava mais para os governos como conselheiros do que aquele que se envolve em ideologia política. Então, meus amados irmãos, a igreja tem que ensinar ao mundo pelo exemplo de organização em todos os sentidos. Então, meus amados irmãos, nós vemos isso na nossa lição. A Bíblia apresenta a igreja como um corpo espiritual, um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, uma congregação, uma assembleia, com a sua forma de governo. E Tito estava responsável por essa igreja de Creta. O pastor era ele tinha que organizar essa igreja. Ele tinha que fazer com que as coisas seguissem de tal forma que a igreja crescesse, desse bom exemplo. E uma das primeiras coisas que ele tinha que fazer era escolher
dirigentes capacitados para que a igreja pudesse estar organizada. Tito tinha essa habilidade de liderança, então Paulo deu-lhe essa responsabilidade, porque ele era um homem exemplar, ele não era qualquer um, ele estava enquadrado nestes versículos que nós citamos da orientação de Paulo. Se ele não estivesse enquadrado, ele não seria escolhido e levado ao ministério. Então, meus amados irmãos, o enfoque desta lição é a igreja como organização. É a organização. A instrução de Paulo é a organização eclesiástica que Paulo instruiu a Tito, não se restringia a uma estruturação somente ministerial. Ela estabeleceu presbíteros de cidade em cidade, instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, orientar como deveria ser o seu comportamento na sociedade. Então, a igreja deve ter um bom comportamento, a começar pelos obreiros, demonstrar que é organizado em todos os sentidos. Ter reuniões para que discutam esses assuntos, como nós vemos em Atos dos Apóstolos 14, versículo 23, Atos 14 e 23, ter reunião de ministério para a consagração de presbíteros capacitados, ter concílios doutrinários, como Atos capítulo 15, versículo 6, para tratar de assuntos relacionados à doutrina, ter trabalho de ação social, como orientou Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 25 a 27, ter uma comissão de ética, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 2 a 5, ter uma tesouraria, como diz a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2, para cuidar das finanças da igreja, ter uma secretaria, como diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2. Meus amados irmãos, a igreja precisa ser organizada em tudo, a começar pelos obreiros, depois a sua estrutura organizacional da terra. Para quê? Para que não dê maus exemplos, meus amados irmãos. Aqui nós vemos a situação espiritual de Creta era desanimadora. Por quê? A igreja estava desorganizada, né? Ela precisava de uma organização. Foi por isso que Paulo orientou a Tito e o escolheu para administrar. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em quê? Em boa ordem. Tito capítulo 1, versículo 5, as coisas que ainda restam. Porque, meus amados irmãos, as coisas estavam ficando cada vez piores, ainda restava alguma coisa. A partir do
aquilo que ainda restava agora. Tito tinha que construir, tinha que levantar aquela congregação, aquele povo de novo, levá-los à inspiração do verdadeiro Evangelho, de cidade em cidade, estabelecer esses presbíteros, como já te mandei. Era a responsabilidade de Tito, porque a situação espiritual de Creta era desanimadora. Havia anteriormente o povo tido um grande descuido no comportamento daqueles crentes, que é denunciado no capítulo 2. Olha o que diz o capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tito. Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu viver, como convém às santas, não caluniadores. Havia lá quem vivia caluniando os outros, membros da igreja, não dados a muito vinho. Havia mulheres que se embriagavam, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem equilibradas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, naquela sociedade havia pessoas que blasfemavam da igreja por causa do mau exemplo de alguns. E Paulo colocou Tito na ilha de Creta para organizar aquele trabalho, para ensinar aquele povo que é correto, a andar direito, a estar de acordo com a vontade de Deus, para que entendesse qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz as Escrituras. Então, todos precisavam da exortação. Exorta semelhantemente os jovens. Os jovens precisavam de exortação, a que sejam moderados em tudo. Não é alguma coisa, em tudo. O versículo 7 diz: te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra corrupção, gravidade, sinceridade, quanto à prostituição no meio da juventude. Linguagem também do jovem deve ser o que? Sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. A nossa juventude, como todos os obreiros, toda a igreja de uma forma em geral, nós temos que influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. É o Evangelho que deve ser vivido e não somente pregado. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, em tudo o agradem, não contradizendo até com relação àqueles que trabalham, que exercem uma função laboral naquela época, eram os escravos. Eles deveriam andar corretamente, não defraudando, mostrando toda boa lealdade, para que em alguma coisa, não, em tudo, seja o ordenamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural ali naquela população de Creta, mas isso não poderia influenciar os cristãos. Cristão é bem aconselhado pelos ensinos da palavra de Deus.
se ele estuda, se ele se dedica, ele aprende a andar correto. Então, meus amados irmãos, é esta a palavra de Deus. Aqui, a igreja é uma instituição e precisa estar enquadrada como exemplo para o mundo, como uma organização. Então, havia a igreja primitiva, organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizaram. Nós vemos no princípio de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz o quê? Estavam os irmãos separados, todo mundo, cada um na sua casa. Quando desceu sobre eles a virtude do alto, o batismo com o Espírito Santo, eles estavam assim, hein? Como alguns apregou aí que não precisa ir à igreja para ser salvo, eles estavam cada um na sua casa. Quando desceu sobre eles o derramamento do poder de Deus, do Espírito Santo, a Bíblia diz, muito pelo contrário, eles estavam unidos numa só fé, 120 irmãos num cenáculo reunido. Quando desceu sobre eles do céu um vento impetuoso e veemente, aquelas chamas de fogo, línguas repartidas como de fogo, eram palavras entre eles, que o Espírito Santo lhes concedia que falassem, mas eles estavam reunidos, irmãos, num só lugar, num cenáculo, não estavam dispersos como hoje muitas pessoas querem pregar por aí, que não é necessário frequentar a igreja para poder se salvar. Decorram ao exemplo da igreja primitiva. Tem um ditado que fala assim: para o preguiçoso ir de encontro às formigas. Não tem nada a ver com o assunto, talvez, mas se você quiser andar direito, irmão, vá de encontro ao exemplo da igreja primitiva. Aleluia. Porque ela é o nosso espelho. Glória a Deus. Se não andarmos de acordo com os ensinos da igreja primitiva, como alcançaremos a salvação das nossas almas? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Parece que estamos sempre repetindo aqui as mesmas coisas, e é verdade, mas a Bíblia só se aprende através da repetição. Nós estamos agora, eu e minha esposa, terminando o livro do Apocalipse, lendo devagarinho estamos no capítulo 22, lendo devagarinho. Depois nós vamos repetir de novo. Nós lemos 2 vezes o livro dos Salmos, nós lemos 2 vezes os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, e resolvemos então voltar lá no princípio, lendo Gênesis, Apocalipse, não terminando de ler o Apocalipse, nós dois juntos, nós colocamos em nosso coração ler, nós dois juntos, porque às vezes entre o casal há dificuldade de leitura, algum tem dificuldade com o que deve fazer o esposo, ou o que deve fazer a esposa. Se o seu marido tem dificuldade de leitura, ou tem um problema de vista ou algo parecido, ajude-o, leia o Evangelho para ele, e assim vice-versa. Então nós dois estamos crescendo
crescendo na graça e no conhecimento de Deus mutuamente. Glória a Deus. Não somos uma só carne, então devemos crescer mutuamente. Muito bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42. Olha o exemplo da igreja primitiva, a partir do versículo 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era cada um dentro da sua casa. Impossível estar em comunhão com os irmãos fora do convívio da igreja, fora do convívio do tabernáculo, fora do convívio da sinagoga, vamos dizer assim, fora do convívio, do espaço destinado a reuniões. Há muitas pessoas que não gostam de mencionar a palavra igreja. Muito bem, no espaço de reuniões, não. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam separados, cada um na sua casa separado, não, dispersos, não, estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias, aonde? Em casa. Aonde eles perseveraram? Como é que você diz que não é preciso ir para a igreja para alcançar salvação? Eu posso ser crente dentro de casa. Aonde eles estavam aqui? Você que está com a sua Bíblia aberta. Onde eles estavam? E perseveraram unânimes todos os dias. Aonde? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Lê na sua Bíblia aí. Leia aí. Tem muita gente que passa 2 horas diante de uma tela de cinema assistindo um filme, mas não tira 10 minutos para ler a Bíblia e ainda diz que é crente. Não pode, gente. Leia a Bíblia. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. No templo, os irmãos estavam reunidos quando receberam revestimento de poder no dia de Pentecostes, num espaço reservado à reunião, estavam unidos. 120 irmãos não cabia, quem sabe, na residência de Pedro. Não cabia. Na residência de Pedro eles tinham um espaço definido. Tanto que Jesus, quando realizou e celebrou a Santa Ceia, ele pediu para que os discípulos procurassem um espaço para que pudesse se realizar. Hoje, o espaço que temos definido são o quê? Os templos. Nós chamamos hoje de igrejas. Naquela época eram sinagogas, naquela época eram cenáculos, naquela época ali o espaço do templo, mas estavam todos unidos. Agora, muitos por estarem aborrecidos, ou verem os maus exemplos de muitos pastores e obreiros, generalizam e dizem que todos são corruptos, mas isso não é verdade. Isso não é justificativo para você deixar de estar em comunhão com Cristo, com os irmãos da igreja. Volte-se para a casa do Senhor, porque esse foi o exemplo da igreja primitiva. Ela era organizada, não era desorganizada. Tinha de tudo que nós temos hoje.
irmãos, a conclusão: é importante entender que a organização e o organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos, irmãos. Jesus não vai salvar uma denominação. O arrebatamento não vai ser destinado a uma denominação específica, mas a um povo. A Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis e não uma denominação sobre a terra. Seria humanamente impossível a igreja cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo, sem uma estrutura organizacional em todos os sentidos, tanto no que diz respeito à obra física, quanto no que diz respeito à nossa vida espiritual e no exemplo que nós damos para a sociedade e dos obreiros que escolhemos para serem nossos ministros. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos encerrar a nossa lição. Queremos encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo nas nossas redes sociais. Deus abençoe você, que abençoe a sua família. Mas antes nós vamos fazer uma oração pelos enfermos. Para você que talvez nos assiste no hospital, a Bíblia diz claramente, Jesus disse: por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa, mortífero não lhes fará dano algum, e imporão as mãos dos enfermos e os curarão. Esses milagres seguirão aqueles que creem. O Senhor coopera conosco, os sinais que seguem. Vamos colocar de pé, vamos orar em favor dos nossos irmãos que nos ouvem nas redes sociais, aqueles que nos ouvem nas redes sociais, se porventura estiverem dentro do hospital. Vamos orar para que Jesus cure essas pessoas. Eu creio. Quantos creem? Amém? Maravilhoso e eterno Deus, nós estamos aqui presentes, intercedendo por aqueles que nos ouvem. Meu Pai, ajuda. Se houver pessoas oprimidas, sejam libertas. Se houver pessoas enfermas, sejam curadas. Meu Deus, realiza o milagre. Dá bênção a essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, faz milagre. O câncer, nós repreendemos o câncer em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a força do maligno, o pecado que prende as pessoas no vício. Nós repreendemos em nome de Jesus todo e qualquer tipo de enfermidade nos ossos, enfermidade no cérebro, na cabeça, tumores, qualquer que seja a enfermidade no sangue, na poder do teu nome, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. O povo de Deus diga comigo forte, amém? Deus nos abençoa. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, o povo de Deus que aguarda a breve volta de Jesus. Diga comigo forte, amém? Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus vitória em nome de Jesus. Deus abençoe. À noite, irmãos, às 19h30, grande culto em nossa congregação. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.